Boa noite, pessoal. Você sabia que muitas queixas que você tem sentido estão relacionadas com deficiência hormonal? Sabia que muitas queixas que a gente carrega são em funções dessas deficiências? Eu gostaria de compartilhar hoje um pouquinho com você nessa noite a respeito de quando fazer reposição hormonal, por que fazer, a idade. Então vamos lá, vamos começar entendendo que reposição hormonal é uma necessidade porque hormônios são mensageiros. São os hormônios que comunicam a sua performance na sua relação cotidiana. São os hormônios que carregam dentro das suas funções diárias a sua relação com o estresse, a sua relação, muitas vezes, com as suas emoções, alegria, tristeza, melancolia, euforia. Você sabia que são os seus hormônios que geram em você o interesse sexual? Você sabia que os hormônios é quem é responsável por você acordar todos os dias, sair da sua cama com disposição? Você sabia que quando você não consegue dormir, isso está também correlacionado, muitas vezes, com oscilações hormonais? Nós temos tantos hormônios e os nossos hormônios trabalham como uma orquestra dentro de nós. Os nossos hormônios trabalham em sintonia. Nós temos ali hormônios que são aqueles que carregam toda a locomotiva, e nós temos alguns hormônios que são importantes para participar no seu dia a dia. Eu queria falar hoje de basicamente dois hormônios: testosterona para homens e mulheres e a reposição hormonal de estradiol, progesterona e testosterona para mulheres. A andropausa é uma pausa masculina que ocorre em média acima dos 45 anos. É uma pausa que está diretamente ligada não só a fatores cronológicos, mas estilo de vida. Muitas vezes nós temos homens que podem mais precocemente apresentarem pausas na sua produção. Essa pausa ela pode ser fisiológica ou ela pode ser provocada em função de traumas e algumas doenças. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre as pausas cronológicas. O hipogonadismo, ou seja, a baixa produção de testosterona em função da idade. E isso em homens ocorre geralmente acima dos 45 anos. Quais são os sintomas? Literalmente você vai começar a perder performance. Você vai começar a ver que você fica mais cansado ao longo do seu dia. Quando você tem deficiência de testosterona, nós observamos que nossa massa muscular começa a mudar. A gente começa a ver que a barriga começa a crescer, começa a aumentar a incidência de gordura visceral. É muito comum também, quando você começa a perder testosterona, você começa também muitas vezes a perder algumas gestões metabólicas. Então é comum que a glicose comece a aumentar, que você comece a ter dislipidemia, o seu colesterol não fica bom, muitas vezes começa a aumentar a LDL, você começa a ver alguns sinais inflamatórios. Isso está ligado à sua saúde, ao seu processo de envelhecimento. Junto disso, nós começamos a ter um despertar mais cansado, o seu humor começa a ficar mais temperamental, você oscila, muitas vezes quer ficar mais sozinho. Quantos homens não estão, muitas vezes, tratando de depressão e, na verdade, não é depressão, é uma deficiência hormonal? Isso não ocorre só em homens, isso ocorre também em mulheres. E nós sabemos da importância da sexualidade, tanto para homem quanto para mulher, dentro de um relacionamento. Quantos casais não vão deixando a sua vida sexual de lado? Quantos casais não vão deixando de lado a sexualidade como se isso fosse um processo de envelhecimento? Mas isso é algo normal?
que é cair os seus níveis hormonais, mas inaceitável, porque nós temos ferramentas para melhorar esse processo. Nós estamos no século XXI, onde a reposição hormonal passou a ser algo extremamente seguro, passou a ser algo que você pode usar para melhorar a sua capacidade de trabalho, restaurar a sua vida sexual, melhorar a sua disposição, melhorar a sua vitalidade, manter a sua relação gordura-massa magra em níveis estáveis. E para as mulheres isso é importante porque muitas mulheres reclamam, após os 45 anos, da diminuição da libido. E quando a gente vai dosar, fazer os exames regulares, o check-up anual, a gente começa a observar queda nos níveis hormonais. E a mulher acima, a média hoje está em 52, 53 anos na minha clínica diária. Mas se a mulher começa a perder também estradiol, começa a perder o seu hormônio feminino responsável por tantas funções, são mais de 400 funções que nós temos para o corpo da mulher, correlacionadas ao seu pulso estrogênico. E a mulher começa então a perder estradiol, a mulher começa a perder progesterona, a mulher começa a perder testosterona. E há necessidade de reposição hormonal, sim. Se isso for indicação, se quando você fizer seus exames de rotina e discutir isso com o seu médico e ele concordar na reposição e na necessidade, se você tiver condições e nenhuma contraindicação, nós indicamos, porque muitas queixas ligadas à melancolia não são melancolias. São apenas expressões da deficiência hormonal na mulher. A mulher sem massa estrogênica começa a perder mais massa óssea. E é comum as mulheres desenvolverem osteopenia e osteoporose. É comum mulheres que durante o processo da menopausa começam a chorar sem precisar, começam a não dormir, começam no seu dia a dia a transformar o seu corpo. Você já viu que uma mulher na menopausa ela começa a perder aquele seu aspecto corporal jovial e começa a ganhar um aspecto corporal senhoril? Nós podemos mudar isso, melhorar esse processo. Nós não estamos falando de não envelhecer, nós estamos falando de envelhecer com qualidade de vida, nós estamos falando de envelhecer com saúde, nós estamos falando de envelhecer com performance. A expectativa de vida hoje da população está em 83, 84 anos. Um homem e uma mulher, se entrar na andropausa e na menopausa com 50 anos, nós então iremos, durante 33, 34 anos, viver circulando por aí para visitar médicos, para tratar doença? Não seria sensato, não seria inteligente, não seria uma coisa lógica que eu pudesse fazer prevenção e, além de fazer prevenção, que eu pudesse otimizar o meu desempenho com aquilo que a ciência vem mostrando que é eficaz? Então a reposição hormonal para mulheres na menopausa e para homens na andropausa é de fundamental importância. Quantas mulheres não apresentam infecção urinária de repetição porque estão perdendo sua massa estrogênica e com isso fazem atrofia da mucosa genital, atrofia dos pequenos e grandes lábios com extrusão uretral e como consequência infecção urinária de repetição, e ela vai constantemente tomar antibiótico, onde na verdade nós já vimos isso na clínica diária, a reposição hormonal melhora demais a sintomatologia e a recorrência das infecções. Quantos casais que nós podemos encontrar na nossa clínica diária que restauraram a sua vida sexual, restauraram, e quando a gente fala de sexo, nós não estamos falando de sexo de uma maneira banalizada, nós estamos falando de sexo como vínculo do amor, sexo como vínculo de intimidade, algo que Deus nos deu, a intimidade, a gestão do nosso casamento, faz parte dela a nossa vida íntima. E é por isso que nós recomendamos sim, que você faça a reposição hormonal, que você dose os seus hormônios anualmente, que você acompanhe o homem
o seu pulso gonadal e você, mulher, o seu pulso ovariano. E que a gente possa, no momento certo, na hora certa, repor essa massa hormonal deficiente. Existem outros hormônios, mas para o vídeo não ficar longo e não ficar chato, nós iremos parar por aqui. E a minha recomendação para você é que você, se não checou ainda esse ano, que você cheque o mais rápido possível a sua vida hormonal, a sua necessidade de usar hormônios. E se for necessário, não hesite em conversar com o seu médico sobre os benefícios e sobre o seu acompanhamento, para que você tenha performance, qualidade de vida, retarde os processos degenerativos e possa envelhecer com saúde. Deus abençoe, boa noite.